Olá, tudo bem com você? Estou aqui mais uma vez e hoje quero falar com você sobre relacionamento. Deus tem impulsionado o meu coração e eu vou estar fazendo uma série de vídeos falando sobre isso, tá bom? É um chamado que Deus tem na minha vida. Deus tem me usado nessa área e algumas mulheres têm chegado até mim e às vezes eu dou ali um conselho, conto a minha experiência. Sou uma mulher de 52 anos que tem uma experiência de vida. O que eu vou falar aqui é baseado na minha vida. Passei por um processo difícil, por um divórcio, criei 3 filhos sozinha, venci essa situação, fiquei 9 anos sozinha, não acreditava mais no amor, achava que eu não teria nascido para ser feliz no amor. Ficava olhando outras pessoas que eram felizes em seus casamentos e às vezes eu me perguntava, sabe? Perguntava para Deus, Senhor, será que eu nasci para nunca ser feliz na vida sentimental? E houve um período da minha vida que eu desisti disso. Mas depois o Senhor começou a trabalhar na minha vida. E hoje eu quero falar com você, mulher, que está passando por esse processo. Como diz o título aí, o meu casamento acabou, mas a minha história não terminou. Então, muitas vezes nós vinculamos uma coisa a outra. Acabou meu casamento, estou passando por um divórcio, às vezes uma traição, né? Algo que é dolorido, muito triste você confiar numa pessoa e naquele momento ali que você mais precisa, você descobre que ele está com outra pessoa, te abandonou. Abandonou às vezes a mulher com filhos, filhos pequenos. Às vezes nem houve uma traição mesmo no sentido de estar com outra mulher, mas acaba sendo uma traição, porque quando nós nos casamos, pensamos em casar e ficar até o fim das nossas vidas, não é verdade? Fazemos ali um planejamento, estamos construindo ali uma vida, uma família, e de repente, aquela pessoa, né, claro que nunca de repente, é um processo aí nesse casamento, e chega ao fim. E muitas vezes quem sofre mais é a mulher que fica com os filhos, né? Pelo menos no meu caso foi dessa forma. Me vi ali sozinha naquela situação e eu achava que não tinha mais esperança. Então esse primeiro momento, mulher, que você está passando, eu sei que é difícil. Agora talvez você esteja aí chorando, talvez esteja olhando a situação pensando que não há mais saída. Se pergunta, se questiona onde foi que eu errei. Muitas vezes nós mulheres achamos que o erro está em nós, né, somente, mas não. Um casamento não é feito de uma única pessoa, são dois. Então é 50% para cada um. Os dois têm as suas parcelas de culpa, de erros. Há situações que ainda dá para reverter, não é verdade? Então aí o seu caso você precisa analisar, ver se há como de repente liberar um perdão, conversar com a pessoa, procurar ajuda, né? Ajuda espiritual, uma terapia de casal. Naquela época eu nem sabia se existia essas coisas, minha cabeça daquela época era diferente, né? Isso ocorreu comigo alguns anos atrás, né? Já tem mais de 10 anos e eu superei. E eu venho te dizer do futuro para você, mulher, que há esperança sim. Hoje você não vê saída. Hoje você olha, de repente até fala assim como eu falava. Eu lembro que naquela situação que eu estava passando, eu procurei ajuda em uma igreja, né? Fui falar com o pastor para me ajudar, para que as portas se abrissem, para que eu pudesse ter ali um parâmetro para continuar a minha vida agora sozinha. A pessoa decidiu que não queria mais estar comigo, foi viver a vida, né? E eu fiquei ali com 3 crianças desamparada, numa casinha apertada, numa casinha sem infraestrutura para criar filhos, não tinha condições financeiras, passamos uns perrengues ali que às vezes eu pensava que eu não ia vencer e tive medo, tive inseguranças e pensei sim que não haveria saída para aquela situação e fechei o meu coração dizendo que nunca mais eu queria me envolver com outro homem. E às vezes nós encontramos mulheres que estão tão amarguradas, né, que começam até a incentivar as outras mulheres a ficar naquele lugar de inimiga do homem, né? Dizendo que nenhum homem presta e tudo mais, essas coisas que você já sabe, que é muito melhor estar sozinha, mas isso tudo é uma maneira que nós buscamos para nos proteger, não é verdade? Eu passei por essa fase também, pensando, não dizia que todos os homens não prestavam, mas eu dizia que eu não tinha nascido para ser feliz na vida sentimental. Então eu me fechei, falei, vou cuidar dos meus filhos, tinha muito medo, eu tinha 3 crianças pequenas na época, né? Hoje são tudo adultos, graças a Deus, mas naquele primeiro momento eles eram crianças. A mais velha tinha 14 anos, o outro menino tinha em torno de 9 anos e a menina caçula 7 anos, olha só. Então eu tinha muito medo, eu já era dessa mulher assim que não confiava, né? Ainda mais passando por essa situação que eu não esperava.
Eu sou cristã, então nós casamos para ficar até o fim da vida. Nós temos esse ensinamento, né? O divórcio não agrada o coração de Deus, mas infelizmente há situações que fogem do nosso controle, na verdade. Então, se a outra pessoa decidir que não quer mais, não tem como, na verdade. E eu também coloquei meu pé ali porque tinha algumas questões que deveriam ser conversadas, deveríamos ali deixar o orgulho de lado, olhar para a família, mas aquela pessoa era irredutível, acreditando que a posição dele era o correto, e eu na minha posição também, dizendo que não poderia ser daquela forma, porque a gente sabe que um casamento é feito de duas pessoas, a mulher e o homem e os filhos, e ninguém de fora pode se meter, na verdade. Então tem que tomar muito cuidado sobre isso. No decorrer dos vídeos eu vou falando um pouquinho sobre isso para que você, mulher, não cometa os mesmos erros que eu cometi. Naquele primeiro casamento eu cometi alguns erros, ele cometeu alguns erros, nós demos brechas, né? Onde nós vimos ali o inimigo entrando e destruindo, porque encontrou um lugar perfeito para fazer um ninho e trazer ali destruição para aquele casamento. E sabe que quem sofre são os filhos, né? Graças a Deus consegui contornar aquela situação. Ele também esteve sempre presente ali no que cabia, né, em relação aos nossos filhos. E graças a Deus construímos aí, colocamos no mundo 3 crianças e pela misericórdia do Senhor eu consegui dar uma boa educação, direcioná-los para que eles se formassem em adultos bons, né, para a sociedade. Mas é claro que cada um deles carrega alguma situação no seu emocional, porque quando há uma separação, um casamento destruído, ficará sequelas, tá? Tanto para a mulher, como para o homem, como para os filhos. Por isso que o inimigo luta muito em relação aos casamentos, querendo que venha assim a destruição, né? Porque a palavra diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então ele vai estar procurando sempre fazer isso. E quando nós não temos sabedoria, nós damos lugar e infelizmente isso acontece. Mas eu quero falar com você, mulher, que já aconteceu. Você está aí, já passou por esse divórcio, né? E está pensando que para você não tem mais jeito, porque nesse primeiro momento é isso que nós pensamos. Como eu estava dizendo, eu fui num culto ali, falei com o pastor para orar por mim, e ele falou para mim naquela época, né? Nossa, você é muito jovem, Deus vai restituir a sua vida sentimental e você vai ser feliz no casamento. Né? E eu fiquei brava, sabe? Eu pensei assim, não vim falar, não vim pedir sobre isso, porque na verdade eu estava ali pedindo para que ele orasse para que as portas se abrissem para mim. As portas estavam fechadas, sabe? Estava passando um processo muito difícil na vida financeira. Fora a situação, olha só a minha situação naquela época. Meu pai havia morrido, era a pessoa que poderia estar ali do meu lado, então eu estava sozinha nesse sentido. Não tinha ninguém para me ajudar, familiares. Onde eu fazia parte de uma igreja, né? Ninguém me estendeu as mãos. Foi uma situação que eu acredito que Deus permitiu, porque fazia parte de um processo para que eu pudesse crescer. Era necessário passar por isso. É incrível, a palavra fala que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Só que no momento que estamos no olho do furacão, nós não conseguimos entender. E muitas vezes até questionamos a Deus, por que está acontecendo isso comigo? Por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor permitiu que isso eu passasse, não é verdade? Mas no futuro, eu posso te garantir, você vai olhar para trás e vai entender que todas essas coisas foram necessárias. Até mesmo aquelas pessoas que te viram as costas, que não te estendeu as mãos para você, foi necessário, porque você tinha que crescer, você tinha que se levantar, né? Se posicionar com Deus. Mas na hora da situação a gente não consegue entender isso. Então eu tive esse sentimento de rejeição, tanto pelo atual companheiro da época, né? Eu pensava, poxa, se meu pai tivesse vivo, ele não teria feito isso, né? Meu pai não deixaria que isso acontecesse. A gente pensava em situações, né? E eu lembro que eu pensava também, não tenho um amparo, não tenho ninguém agora, o que eu faço? E eu estava num processo ali, até mesmo de uma depressão que eu não sabia na época, um sentimento de querer ficar dentro de um quarto chorando, morando numa casinha apertada, uma situação financeira terrível, uma miséria muito grande. Então, várias situações, olha só, não era somente um divórcio, eram várias situações que eu estava passando. E quando eu olho para trás, eu falo, meu Deus, naquele momento eu achava que não tinha saída para mim. Então, quero te dizer para você, mulher, a sua história não terminou. Talvez você esteja chorando, olhando essa situação, poxa, eu confiei nele, eu esperava que ele estivesse do meu lado, ele me traiu, me trocou por outra. E você sente assim a pior da criatura, né? Se sente culpada, começa a olhar para você, onde foi que eu errei, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer.
Mulher, não se culpe. Um relacionamento não é feito de uma só pessoa. Por isso se chama casamento. Você está com outra pessoa, os dois são responsáveis por uma vida sentimental feliz. Os dois têm que abrir mão de algumas coisas, orgulhos. Então são várias questões que envolvem o casamento, mas a mulher sim tem uma graça do Senhor, uma sabedoria, uma autoridade que Ele nos deu, tá? Então no decorrer dos vídeos eu vou falando mais sobre isso. Muitas vezes não conseguimos usufruir disso que Deus nos deu, por falta de sabedoria, não é verdade? Mas tudo é no tempo do Senhor. Então, conforme o andamento dos vídeos, eu vou falando um pouquinho mais sobre isso. Porque no decorrer desse sofrimento que eu passei, eu adquiri algumas experiências, né? Eu pude estudar um pouquinho sobre a vida sentimental, sobre o relacionamento homem-mulher. E graças a Deus o Senhor foi trabalhando na minha vida. Então, mulher, no primeiro vídeo de hoje, que eu estou aqui, é para falar com você que já passou por um divórcio ou que está vendo seu casamento ir assim por um fiasco, sabe? Ainda há tempo de você mudar isso. Desde que, eu vou abrir um parênteses, não seja algo assim de um sofrimento, de um abuso, de coisas que te machucam a ponto de te destruir, tá? Então, nesse caso, não tem outra saída, é somente um divórcio mesmo, porque você é importante para você mesmo, você precisa se amar. Você não é sozinha, às vezes tem os filhos, então você precisa olhar pelos seus filhos e não tenha medo de tomar essa atitude de sair desse relacionamento abusivo, tá bom? Então isso não é, essa mensagem que eu tô trazendo não é para você ficar aí sofrendo. Eu tô falando de situações que um casamento acontece que vai levando a um divórcio. Brigas, não tem a união, não tem uma conversa, já está naquela situação de não ter mais relacionamento íntimo, a situação você está vendo ali que está indo para um fiasco, então você pode se levantar nisso, pode restituir a sua família sim, e não chegar nesse momento do divórcio, porque mulheres é terrível. Eu vejo algumas mulheres às vezes incentivando outras porque já passou por esse processo e diz que está feliz agora sozinha, e isso é mentira. Lá no fundinho, lá no íntimo dessa mulher, ela desejaria sim ter um homem companheiro, um homem que a protege, um homem que está ali do lado dela, que é companheiro, que é o homem da casa, que cuida, né? Que ela possa assim descansar sabendo que tem alguém ali, que está na frente da batalha, que corre atrás, porque não é fácil. Eu falo para você por experiência própria. Nós somos mulheres fortes, nós conseguimos sim. Tem algumas que dizem, eu não dependo de homem, não preciso de homem. Não é bem dessa forma, mas sem ele nós conseguimos sim, porque somos mulheres fortes. Nós somos leoa, né? Na hora que precisa se posicionar, nós nos posicionamos. Então, sim, eu posso te dizer isso porque eu passei isso. Eu fiquei sozinha, criei aquelas crianças que se tornaram adultos. Naquela época eu já estava ali adolescente, né? As coisas foram bem encaminhadas, graças a Deus. Deus me deu sabedoria, graça, esteve comigo. E eu venci, mas eu posso dizer que não é fácil, tá? Então, eu não vou incentivar você, mulher, a se separar se há como restaurar o seu casamento. Há situações que você pode fazer sim, que esse casamento possa ser restaurado, porque não é fácil, tá? Dizer para você que, olha, faça isso porque vai ser tranquilo, vai ser sossegado, eu estaria mentindo para você. É uma carga pesada, né? Por isso que Deus é contra o divórcio, porque Ele sabe que um casamento é feito dos dois. Um casamento precisa estar os dois, os filhos precisam do pai e da mãe, uma família ali estruturada, criam pessoas equilibradas assim para uma sociedade, para que eles tenham uma vida mais tranquila, que eles possam crescer e prosperar. E quando não há uma estrutura familiar, abala sim todas as estruturas, tá bom? Então é importante que você entenda isso. Mas se você já está nessa situação, porque há momentos que não tem o que fazer, foi o meu caso. Chegamos num limite em que aquela pessoa decidiu que não queria mais, e não tinha como reverter aquela situação, porque ele não queria entrar naquilo que diz que é para ser um casamento, onde a palavra diz que o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão uma só carne. Então, a partir desse momento, é só os dois, não tem mais pitácula de familiares, de amigo, de pessoas de fora, não tem, é vocês dois dentro do seu lar, construindo uma família, depois vem os filhos, na verdade, e é os dois ali, não pode deixar terceiros entrar, dá pitácula, tá? Mas quando não há isso, às vezes a pessoa não entende, então vai todo um processo, aí várias situações, não é só isso, né? É a vida financeira, a vida espiritual, umas questões, uma sequência de coisas
que leva a uma destruição. Então nós temos que tomar cuidado para entender como está sendo o andamento desse processo, desse casamento. Entender o seu lugar de mulher, entender o lugar dele de homem, não ultrapassar a barreira do outro. São únicos, né? São uma só carne, mas nós temos que ter essa sabedoria de respeitar a liderança, de respeitar várias questões, tá? Que abrangem o casamento. Porque às vezes a pessoa quer casar e ela quer casar e ser livre. Para você ser livre, você precisa ser solteiro, solteira, né? Porque quando vocês se casam, há ali um compromisso, há uma aliança, e é uma outra situação. A vida de um casado, de uma casada, é diferente de uma vida de um solteiro, de uma solteira, não é verdade? Então temos que ter todo esse cuidado também. Bom, nesse primeiro vídeo é isso, mulher, é o que eu quero dizer para você, que há esperança, né? Houve um divórcio, mas a sua história não terminou. Deus pode mudar a sua vida, Deus pode restaurar o seu casamento ou trazer uma outra pessoa boa, uma outra pessoa que vai condizer com a vontade de Deus para a sua vida, onde vai sim te fazer feliz como mulher, tá? E é claro que você tem outras questões, você precisa estar bem como mulher. Então são várias situações, vários tópicos que eu vou estar trazendo para vocês aí, contando um pouquinho da minha experiência, como que eu superei. Passei por um divórcio, fiquei sozinha alguns anos, achava que não tinha esperança, que eu tinha nascido para ser infeliz no amor, né? Eu vi outras mulheres felizes e pensava, poxa, meu Deus, será que só eu nunca vou ser feliz no amor? Porque eu casei ali no primeiro momento, você sabe como que é aquele oba-oba, né? E depois a situação foi ficando difícil, fui ficando sozinha naquele casamento e era casada, mas era sozinha. Eu lembro que eu falava para ele que eu era viúva de marido vivo. Era bem isso, né? Eu planejava sozinha, sonhava sozinha, vivia sozinha, mas tinha ali diziam que era um casamento, mas na verdade eu nunca tinha vivido um casamento, tá? Então, um casamento abrange várias situações que vai dizer que é um casamento, na verdade? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha com alguma mulher que você conhece que passou por um divórcio, por uma traição, onde ela hoje pensa que não tem saída. Estou aqui para te dizer que Deus pode mudar a sua história. Deus pode restaurar, sim, a sua vida sentimental. Há um futuro de bênçãos para você. Embora hoje você não consiga enxergar isso. Se inscreva no canal e eu vou trazer outros vídeos falando mais sobre isso, tá bom? Um beijão para você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.